Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula. E nessa aula a gente vai falar sobre táticas de engajamento no Instagram. Na aula anterior a gente falou sobre táticas de engajamento no Facebook. E aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho no Instagram. Qual é a ideia dessas táticas de engajamento? É a gente procurar aí bater os algoritmos. Então, além de tudo que a gente vem vendo em relação a conteúdo de qualidade, a entender os problemas da nossa persona, as dores, as oportunidades, o engajamento, né, a busca pelo engajamento, a busca pelo envolvimento, visa aí esse processo de que quanto mais engajamento a gente tiver, a tendência é que mais visibilidade a gente vai ter para o nosso negócio. Então, os algoritmos aí acabam permeando a nossa vida digital e é importante que a gente entenda como que a gente pode driblá-los aí e, aplicando algumas táticas de engajamento, isso vai provavelmente te ajudar. Então, o que acontece? O que é um fato, tá? Hoje, teoricamente, é mais fácil você ter um alcance orgânico maior no Instagram do que no Facebook, tá? E aí eu coloco um por enquanto. Por quê? Aqui é um dado dos Social Bakers, onde eles trazem lá qual é a média, né, de alcance orgânico no Facebook e também no Instagram. Então, se a gente pegar aqui, em média, no Facebook, o alcance em relação à audiência é na casa ali dos, vamos jogar ali uns 7,5. Então, você tem uma média de alcance orgânico de 7,5% da sua audiência. Então, se você tem lá 1.000 fãs, né? Quando você fizer uma publicação lá no Facebook, você vai ter, até onde eu sei fazer conta, uma média de 75 ali pessoas impactadas organicamente. Então, a gente vai ter ali uma taxa de 7,5%. Quando a gente vai para o Instagram, a gente já tem uma taxa maior. Ali no Instagram, hoje, a gente já está próximo dos 25%. Então, se você tem lá 1.000 seguidores no Instagram, né, com um engajamento de 25%, uma média de alcance orgânico de 25%, você vai ter, então, lá em torno de 250 pessoas impactadas, né, que vão, vamos dizer assim, receber o seu conteúdo. Então, por que isso acontece? Primeiro, porque o Instagram tem muito menos usuários que o Facebook. O Instagram hoje tem praticamente a metade do número de usuários do Facebook. O Instagram tem em torno de 1 bilhão de usuários, o Facebook já tem 2,3 bilhões de usuários. Então, isso com certeza, lembrando lá daquela metáfora, né, da estrada. Então, a estrada do Facebook, vamos dizer assim, ela já está mais engarrafada que a do Instagram, tá? Então, esse é um ponto importante. E também o volume de conteúdo publicado no Instagram é menor. A tendência é que no Instagram as pessoas publiquem menos, porque ali ou elas publicam uma foto ou elas publicam um vídeo, certo? Já no Facebook elas podem colocar texto, vídeo, pesquisa, enquete e um monte de coisa. Então, o volume de conteúdo também no Facebook é maior. Então, por enquanto, o Instagram é menos engarrafado, vamos dizer assim, que o Facebook, e por isso ele consegue uma distribuição maior. E o usuário, vamos dizer assim, no Instagram, ele já não gera talvez tanto conteúdo quanto o Facebook. O Facebook tem as páginas, tem os usuários, tem os grupos, tem marketplace, tem anúncios, tem uma série de coisas, então tudo isso vai engarrafando. Então, quando eu coloco por enquanto, é que hoje esse alcance, né, do Facebook versus Instagram tá assim, mas eu imagino que no futuro breve o alcance orgânico do Instagram também caia, na medida em que mais pessoas utilizem, mais pessoas publiquem conteúdo, mais conteúdo seja veiculado ali dentro. Então, é um ponto importante. E um agravante, vamos dizer assim, do Instagram é que ele tem aquele feed ali onde as pessoas consomem conteúdo. O Facebook já tem os grupos, já tem lá o marketplace, então ele já tem alguns lugares maiores. O Instagram vem fazendo esses movimentos, então abrindo novos canais, por exemplo, no Stories, abrindo novos canais lá no IGTV para ajudar, vamos dizer assim, a desinflar o feed padrão ali do Instagram, tá? Então é mais fácil do que no Facebook, por enquanto, mas eu acredito que a tendência é que quanto mais usuários tenha, menor tenda aí a ser esse alcance. Então, seguindo nessa lógica das táticas para engajar, a gente vai entender então aqui no Instagram o que a gente pode fazer para melhorar então o nosso engajamento. Então, uma das coisas básicas e uma das marcas registradas do Instagram é a utilização das hashtags. Então, trouxe um exemplo aqui, né? A hashtag, qual é a função dela? Quando você utiliza uma hashtag e um usuário clica nela, é como se fosse um centralizador de assuntos, né? É como se fosse uma etiqueta. Então, todo mundo que faz um post e coloca aquela hashtag é como se ela fizesse uma etiqueta. Quando a pessoa clica,
o Instagram vai mostrar, né, todas as postagens que tem, vamos dizer assim, aquela etiqueta. Então, se eu estou vendo lá essa publicação aqui e eu clico em vendas, eu vou entrar, né, num canal, vamos dizer assim, onde eu vou ver vários posts que tenham a hashtag vendas. Então, uma dica para você é crie a hashtag da sua empresa. Então, eu tenho lá várias hashtags, dependendo do que eu estou promovendo, eu uso. Então, o Social Sales, até se você quiser tirar uma foto aqui, você assistindo, né? Então, é o Social... Eu sou péssima para escrever. Social Sell CP, tá? Você pode usar essa hashtag. Tem a hashtag também, Camila Porto, tá? E dependendo ali, eu vou mostrar alguns exemplos de algumas ações, algumas campanhas que a gente faz. A gente tem também a hashtag da semana Venda Mais. Então, ter a hashtag da sua empresa eu acho que é legal, tá? Pra você. E eu tenho a minha também, que é o Camila Saltitante. Depois você procura aí, Saltitante. Que quando eu vou viajar, geralmente eu tiro uma foto pulando assim, aí eu reúno todas elas na hashtag Camila Saltitante. Mas enfim, você pode criar então a hashtag da sua empresa e colocar ela em todas as suas publicações. E quando você fizer uma publicação, também use algumas hashtags populares. Então aqui no caso, ele tá falando alguma coisa sobre oportunidade, eu não sei ao certo sobre o que é esse produto aqui. E ele coloca lá, hashtag vendas, hashtag vender, empreender, empreendedor e tudo mais, franquia, larará. Então, qual é a ideia, tá? A ideia é você usar hashtags que são realmente importantes para o seu negócio. Então, evite colocar muita hashtag, porque isso soa muito spam, assim. Não é legal, não é visualmente bacana. Então, na hora de você definir ali o seu negócio, né, o seu Instagram, vamos dizer assim, é importante você definir algumas hashtags importantes para o seu negócio. Então, eu uso mídias sociais, eu uso empreendedorismo, eu uso marketing digital. Então, eu não preciso ficar inflando um monte de hashtag. Então, a hashtag ajuda você a ser encontrado, tá? Mas colocar, às vezes, muito, eu acho que é exagerado. Até onde eu sei, o limite atual é de 30 hashtags. Isso pode mudar para mais ou para menos. Mas, então, evite até por uma questão assim... naturalmente as pessoas não usam tanta hashtag, então eu acho que fica meio spam. Mas, claro, fica a seu critério, tá? Vai aí do que você acha que é bom ou não pra você. Outra coisa importante do Instagram é a questão do horário. Então, o Instagram, ele dá, vamos dizer assim, bastante prioridade, né, quando o conteúdo é postado. Então, agendar o seu conteúdo no Instagram é uma boa pedida para você aumentar o seu engajamento. Então, conhecer quais os melhores horários que a sua audiência está online, e aí você pode usar lá, então, o Social Media Poster, que a gente já falou, acho que foi na aula 3, e o MLabs também é uma ferramenta que você pode utilizar para agendar daí os seus stories, além de posts no Face e também no Instagram. É uma ferramenta bacana aí que a gente acaba utilizando, principalmente pelo fato de ter o agendamento de stories. Dentro do Instagram também, a mesma tática que a gente usa no Facebook, a gente pode trabalhar e trazer as táticas de lá para cá e daqui para lá também, faça perguntas e aí responda as perguntas no comentário. Então eu perguntei lá qual a sua profissão, as pessoas foram respondendo e eu fui conversando ali com as pessoas, curtindo, dando risada, e, enfim, interagindo ali com a galera. Então eu reservei ali uns 5 minutos só para interagir com a galera. Às vezes você tá na fila do banco, você tá no ônibus, você tá, sei lá, esperando alguém, você pode entrar ali e interagir com a sua audiência. Então, responder as perguntas e fazer outras perguntas é uma maneira também de você aumentar lá a interação da sua audiência com você. Use as suas hashtags. Então, se você, por exemplo, tem os clientes e você tem um e-commerce, por exemplo, e chegou o produto lá na casa da pessoa, pede para a pessoa tirar uma foto e usar a sua hashtag, publicar lá no Instagram dela usando a sua hashtag. Então aqui a gente faz a semana Venda Mais. E aí eu tô lá dando a aula, então aqui tem eu, tá? E aí tem lá a hashtag que eu seguro, que é o Semana Venda Mais. Eu peço, você que tá assistindo aí, tira uma foto e publica lá nas suas redes sociais com a hashtag Semana Venda Mais. Então você pode usar as suas hashtags. Então, foi alguém no seu salão, por exemplo, e tirou uma foto e tudo mais, pede para ela postar e usar a sua hashtag. Então, acho que isso ajuda também a promover aí o seu negócio. Peça para as pessoas te marcarem quando elas receberem o produto na casa delas, quando elas terminarem um tratamento na sua clínica de estética, quando elas, sei lá, comprarem um dogão lá na sua barraquinha de cachorro-quente, pede para tirar foto e marcar você. E aí você pode oferecer um prêmio, algum desconto, alguma coisa assim, mas é o início aí de uma interação.
Outra coisa que eu venho adotando também é trabalhar com coisas mais pessoais. Então, como eu sou a marca, pra mim acaba sendo, vamos dizer assim, um caminho natural. As pessoas querem saber o que eu faço, como que é um pouco da minha rotina, tá? Mas, se você, por exemplo, tem um negócio, se você quiser, vamos dizer assim, eu vou trazer um exemplo ali de trás do balcão, coisas pessoais podem ajudar nesse processo de conectar, né? Porque sempre, toda empresa tem uma pessoa atrás, ou várias pessoas atrás. Então, eu acho legal esse processo de mostrar um pouco o lado humano, né, dos negócios. Então, uma coisa que eu tenho feito com frequência e tem funcionado é o que eu chamo de fracassos funcionam, tá? Então, assim, geralmente quando a gente vê as coisas no Instagram e tal, principalmente no Instagram, todo mundo muito sarado, muito bonito, todo mundo photoshopado, a vida perfeita, bebidas, carros, relógios, viagens. E eu tenho trabalhado um pouco da linha do fracasso. Então, de coisas que eu não sou tão boas assim, eu acabo compartilhando com a minha audiência. Isso tem gerado um bom engajamento. Então, colocar ali um post-it, que ele tá até aqui no meu computador. Cuidado com o comodismo e falar pra galera, olha, eu sou mestre em me acomodar, eu tenho que estar toda hora me lembrando pra não ficar no senso comum, né? Então, essas coisas. Hoje, mais uma vez, me dei conta de como deixo o cotidiano me engolir. Então, fracassos funcionam, né? No Instagram você vai um pouco na linha contrária, todo mundo tá sempre feliz, tarará, e aí você vem e compartilha uma coisa que talvez não tá tão legal, e aí com isso você deixa um ensinamento, vamos dizer assim, pra sua audiência. Outra coisa que pra mim, particularmente, sempre funciona, e a galera que me acompanha ama, são sugestões de livros, tá? Então, qualquer livro que eu pego pra ler, eu compartilho lá, e aí a chamada ali, o call to action que eu falei qual livro você me recomenda ler depois desse? E aí vem muito comentário, a galera sempre interage bastante quando eu falo de livro. Então, você, dependendo do teu segmento, pode falar de lugares, você trabalha com turismo, hotelaria, você pode sugerir lugares ou pedir sugestões de lugares também. Comidas também é uma coisa que funciona bastante, a galera adora comer, então é um modelo aí pra você, tá? Então, dependendo do teu segmento, entendendo um pouco da sua audiência, a minha audiência eu sei que gosta muito de livro e sugestões de livro. Livro é sempre uma carta na manga ali que a gente tem e sabe que acaba funcionando. Outro tipo de conteúdo também eu acho que pode funcionar é o conteúdo que eu chamo de atrás do balcão, que são os bastidores do seu negócio, tá? Então, no caso, os meus bastidores são os meus fracassos, porque no vídeo, nas aulas, eu sou sempre, né, eu sou a referência, só que o bastidor disso às vezes não é verdade. Então, aqui, por exemplo, né, eu tô tomando água, aqui a minha bancada tem até uma escova de cabelo. Então, assim, os bastidores, às vezes, as pessoas querem saber e a gente acaba não mostrando. Então, gosto muito desse perfil aqui do Pão Prosa, que é uma padaria que tem perto da minha casa. E além deles falarem dos produtos e tal, eles falam também da galera que trabalha ali, das pessoas que estão por trás. Então, isso é legal. A audiência costuma gostar disso. Porque é um estabelecimento, você tá ali às vezes todo dia, você conhece as pessoas, mas não sabe da história, não sabe como que é. Então, posts atrás do balcão costumam funcionar bem. Até na aula anterior eu falei um pouquinho do Yuri, que usou lives para mostrar a chegada lá de um DVD. É mais ou menos essa ideia, né? Não é um conteúdo super produzido, é uma coisa que está acontecendo ali em tempo real e você pode fazer, então, conteúdos assim para sua audiência. Outra coisa interessante também para o Instagram, especificamente, é você poder fazer parcerias. Então, aqui tem um perfil aqui em Curitiba que é o Que Fazer Curitiba. Honestamente, eu não sei se é pago para eles irem nos estabelecimentos e divulgar, mas se você, por exemplo, tem um restaurante, por que não fazer uma parceria, sei lá, com um salão de beleza? Ou se você tem o salão de beleza, por que não fazer uma parceria com uma academia? E aí vocês podem trocar recomendações, né, de produtos semelhantes ou produtos parecidos ou que se complementam. Então, aqui no caso, esse perfil ele costuma divulgar, né, lugares para comer, lugares para frequentar aqui em Curitiba. E aí eles publicam no Instagram deles, mas se for pago ou não, nada impede você também de fazer parcerias com lugares ou estabelecimentos próximos ao seu, né? Ou empresas próximas à sua. Então, eu posso fazer uma parceria com a M-Labs, eu recomendo aqui a M-Labs, eu faço uma parceria com eles. E aí eles podem me recomendar, eu posso recomendar eles e todo mundo ganha. Então, como tem sinergia entre os públicos, é uma coisa que você poderia fazer também aí no seu Instagram. Outra coisa que eu tenho investido também agora, particularmente nos stories, são os quadros. O que acontece? Eu criei um quadro lá chamado Pergunta do Seguidor. Muita gente manda pergunta pra mim no direct lá do Instagram e aí eu comecei a tirar um print, né, dessas perguntas e isso acabou se transformando num conteúdo. Então a ideia eu abro, né, a conversa, o diálogo com a minha audiência e ao mesmo tempo eu reforço a minha autoridade.
porque quando eu respondo, né, eu tô trabalhando com esse gatilho da reciprocidade e tudo mais, e quando eu dou a resposta, a gente tá reforçando a autoridade. Então ele funciona mais ou menos assim. Aqui tá o videozinho, né, eu publico lá, agora tem pergunta do seguidor. E aí eu pego o print da conversa que a pessoa me mandou no direct, então perguntando justamente sobre hashtags, eu respondo a pessoa, eu só oculto aqui o nome dela e a foto, respondo e publico lá no meu Instagram. Depois que eu publico a resposta, eu publico uma enquete perguntando se a pessoa concorda ou não. 99% das pessoas acabam concordando, então isso dá uma reforçada na minha autoridade. Esse é um dos principais objetivos disso, mas você poderia fazer quadros do seu negócio especificamente. Receita do dia, funcionário do mês, sei lá, novidades que chegaram na loja essa semana. Então você poderia criar esses quadros e fazendo essas coisas já fixas, vamos dizer assim, no seu Instagram. Eu faço quando eu posso e quando vem alguma pergunta legal, assim, que eu acho que é relevante para a minha audiência. Mas trabalhar com esses quadros pode ser coisa interessante para você, tá? Então, eu venho trabalhando com ele e nada impede que eu crie mais no futuro, na medida em que eu achar que é legal. Por exemplo, o quadro de histórias de sucesso. Então, todo mundo que fez o Social Sell e teve resultado, e aí eu posso mostrar um print, eu posso mostrar uma entrevista, coisas nesse sentido. Então, você pode ir criando aí os seus também. Outra coisa que eu faço daí no meu Stories é avisar quando tem post novo no meu Facebook. Porque o que eu venho observando? Muita gente até comenta comigo, e até pelo meu próprio comportamento, às vezes as pessoas entram no Instagram e vão direto pro Stories, elas nem rolam muito o feed ali. Então, o que eu tenho feito? Se tem conteúdo novo lá no meu feed do Instagram, eu posto ele lá no meu Instagram, aí eu clico aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, tá? Clicando nesse aviãozinho, ele vai abrir aqui essa opção de compartilhar. E aí eu posso mandar, tipo, para um inbox de algumas pessoas, ou eu posso adicionar a publicação lá no meu Stories. E aí, lá no meu Stories, eu escrevo lá, post novo e lá. E aí, quando a pessoa clica aqui, abre lá o meu post do Instagram. Então, é uma maneira de você usar o seu Stories para promover conteúdos que você publicou na sua linha do tempo do Instagram. Tenho feito isso há pouco tempo, mas eu acredito que tem funcionado aí, tem ajudado, beleza? Então, acho que esse é um conteúdo, uma maneira interessante de você aumentar também o seu engajamento no seu Instagram. E aí, por fim, eu acho que é muito interessante a gente ficar atento ao que funciona, certo? Então, assim, uma coisa que é um mantra que eu falo para os alunos é o seguinte: elimine o que não funciona, multiplique o que funciona. Vai lá. Elimine o que não funciona e multiplique o que funciona. Qual é a ideia? Aqui a principal tática de engajamento para você é: fez os conteúdos, tire um tempo aí na sua semana para analisar o que deu certo e o que não deu. Então, como é que eu sei que fracassos têm funcionado? Porque quando eu falo lá que eu tô toda estrupiada, é o que gera mais engajamento. Então, eu sei que esse conteúdo meu é um top post, tá? Então, o que você pode fazer? Encontrar essa linha que a galera tende a engajar mais, e você não tem problema nenhum em você ou repetir aquele formato, tá? E ao mesmo tempo ir mesclando, encontrando novos formatos, né? Variando o seu conteúdo. Então, qual é a ideia aqui para você? Se você faz algum tipo de conteúdo e ele não gera engajamento, ele não gera praticamente nada, significa que ele não é relevante para sua audiência. Então, evite fazer esse tipo de conteúdo. O que eu vejo muito no Instagram e também no Facebook, as pessoas contratam lá uma agência ou uma pessoa para postar 3 vezes por semana. A pessoa posta lá, não avalia, não vê, e aquele conteúdo fica lá simplesmente ignorado. Então, acho que o ponto importante para você é ser inteligente. Comece a identificar que tipo de formato de conteúdo funciona para você, que a sua audiência gosta, e aí você pode trabalhar com vários formatos, né? Então, um post, vamos dizer assim, normal, e um post que você sabe que vai funcionar muito bem. Um post normal, que é um teste, alguma coisa nova que você está avaliando, e um post novo. Então, esse eu acho que é um ponto interessante, você encontrar o que funciona e sempre ir melhorando aquilo. Então, se eu achei que os fracassos funcionam, falo mais sobre fracassos. Eu não vou ficar falando só de fracasso a minha vida inteira, né? O meu Instagram inteiro. Então, eu mesclo com livro, mesclo com vídeo, mesclo com Camila Saltitante. Então, assim, eu vou fazendo essa mesclagem, mas sempre entendendo dentro da minha audiência o que costuma bombar mais. Então, eu sei que no meu caso, meus fracassos, sugestão de livro,
A minha opinião sobre um novo recurso, alguma nova coisa que surgiu no Instagram ou no Facebook também funciona bem. E foto de cachorro, foto da Bubu, quando eu posto lá, geralmente funciona bem, mas eu evito porque não é muito profissional. Então esses 3 tipos de conteúdo eu sei que funcionam e a todo momento eu tô em busca de que mais conteúdos eu posso ter. Imagina eu ter 10 conteúdos que funcionam, então eu vou ter lá conteúdo para 2 semanas, só conteúdo top, só conteúdo bom. Então essa é a busca, eu achei 4 e continuo buscando novos formatos que vão me ajudar aí a melhorar o meu engajamento no Instagram, beleza? Então vamos lá, elimine o que não funciona, multiplique o que funciona, analise os seus resultados, avalie o que está funcionando para você, tire o que não é legal e coloque o que beleza? Agora, o que não fazer no Instagram? Não quero demais falar, mas enfim, só uma questão de opinião, tá? O que eu não recomendo que você faça? Primeiro, evite robôs que automatizam as coisas. Por quê? Focar num comportamento natural, tá? Então, tem muita solução no mercado e assim, não tô dizendo que é certo ou errado e tudo mais, só trazendo a minha opinião. Eu nunca usei robô e nunca vou usar, eu acho que foge um pouco do comportamento natural dos usuários e às vezes você pode cometer gafes como essa daqui. Aqui me mandaram uma mensagem, muito obrigada por seguir isso e aquilo, e eu nem segui a empresa. Até fui olhar, será que eu tô seguindo essa empresa e não sei? Então, acontece esse tipo de gafe, às vezes pega mal, assim, pra sua audiência. Então, ao mesmo tempo em que você pode estar sendo legal, isso aqui pode ser totalmente desnecessário. Você agradecer pelo fato da pessoa curtir você. Então, evite bots, pelo menos é a minha opinião, se você quiser usar, está super liberado, mas eu não recomendo nenhum e nem peço a recomendação minha, porque eu acho que isso é desnecessário e desnatural, não existe, mas não é uma atitude, uma ação natural quando a gente fala em relacionamento com a sua audiência. Então é só o que eu acho, e claro, aqui não tem nem muito o que falar, mas não compre seguidores, né? Muita gente vende aí seguidores pro Instagram, pro Facebook, e isso, na minha opinião, não resolve em nada quando a gente tá falando em negócio e tudo mais. Então, cada vez mais o número de seguidores é levado em consideração em alguns momentos, mas a galera sempre olha o seu engajamento. Então, às vezes, até pega mal você ter um alto número de seguidores e um baixo engajamento. Então, eu acho que tudo que for natural, tudo que for espontâneo tem muito mais valor, tá? Então, é só o que eu acredito. Então, pra mim, não resolve nada ter um monte de seguidor fantasma lá que não sabe nem quem eu sou, nunca vai comprar de mim. E aí, o que eu falo da chamada egométricas, né? Tem um monte de seguidores, mas o engajamento e o salário, né? Como a gente fala, e o salário, então não recomendo. Se você quiser comprar, fica aí a seu critério, a sua escolha, você já é bem grandinho para isso. Mas, como eu disse, eu nunca usei e também nunca vou usar esse tipo de robô e também comprar aí seguidores, só o que eu não recomendo para você. Então, fechando a aula, hora da prática aqui. Separe alguma dessas ideias que eu dei para você. Se você quiser procurar mais ideias na internet, tem material de apoio aqui para você. Leia esse material de apoio, eu acho que vai te ajudar. E se você encontrar ideias que não estavam no seu radar, atualize lá sua agenda de conteúdos, coloque aí como sua carta na manga essas ideias para você colocar para rodar aí no seu Instagram e depois me conta os resultados. Manda aí para mim os seus resultados ou me manda por direct lá no Instagram, publica na nossa comunidade do Facebook e eu vou adorar saber aí como que está a aplicação dessas estratégias na sua estratégia de conteúdo, tanto no Facebook e no Instagram. Na próxima aula, a gente continua falando sobre conteúdo, só que a gente vai falar sobre recompensas, e-books, materiais para geração de leads. Então, a gente vai continuar falando sobre conteúdo aqui nesse módulo. E a gente vai se preparar para ir para o módulo 3, que é como é que a gente vai divulgar tudo isso para efetivamente fazer a engrenagem funcionar, beleza? Então, vejo você na sua próxima aula, onde a gente vai falar sobre recompensas que convertem. Vejo você lá. Tchau!